10 fantasmas que assombram todo criador de conteúdo. No vídeo de hoje vamos ver quais são esses problemas que nos ocorrem toda vez que nós queremos criar conteúdo. São os fantasmas. Um ou mais, em maior ou menor grau, esses fantasmas atacam todos os criadores de conteúdo, seja iniciante, intermediário ou avançado. Então a razão de eu estar fazendo esse vídeo é que o primeiro passo para nós resolvermos esses problemas que temos na nossa vida, em qualquer situação, mas aqui precisamente no marketing de conteúdo, é dar nome aos problemas, é identificar quem são os inimigos. Então vamos identificar aqui os 10 principais inimigos de todo criador de conteúdo, na esperança de que ao final do vídeo, você sabendo quais são os fantasmas, e dando aqui, pegando as minhas sugestões de como resolvê-los, como derrotá-los, você sairá daqui sendo um criador de conteúdo mais constante, mais consistente, mais eficiente, né, com o seu trabalho. E vale dizer que esse vídeo também vem em ocasião do lançamento do desafio 30 conteúdos em 30 dias que eu estou lançando nos próximos dias. Se você quiser saber mais, toque no link da descrição e você pode fazer parte. Muito bem, vamos começar com o primeiro fantasma, que é a distração. A distração, naturalmente, é um péssimo fantasma, porque os criadores de conteúdo adoram postergar qualquer coisa que precisa ser criada por conta de uma distração qualquer. Seja na vida particular, na vida profissional, não importa. Né? A distração vem, você se distrai e deixa de fazer aquilo que você tinha que ter feito. Né? Tinha que ter criado conteúdo, feito vídeo, feito anúncio, seja lá o que for. Então a gente precisa estar muito atento com essas distrações. Sobretudo, as pessoas que não gostam de criar conteúdo. Se você não gosta de criar conteúdo, se você não sente prazer na comunicação, seja falada ou escrita, a distração ela é um fantasma muito forte para você especificamente. Não é? Porque se a pessoa já, por exemplo, como eu gosto de escrever, porra, naturalmente eu estou me divertindo muitas vezes fazendo o conteúdo que eu faço. Nem sempre, mas muitas vezes sim. Agora, se você não gosta de jeito nenhum, cara, qualquer distração vai ser um impulso para você deixar de lado a produção de conteúdo. Qual que é a minha sugestão? É você, né? Uma pequena sugestão, dá para fazer, né? Dentro, por exemplo, do desafio, eu vou elaborar isso muito mais, né, com profundidade para as pessoas que precisarem dessa ajuda. Mas uma sugestão muito direta, muito cirúrgica para você resolver a distração. Crie conteúdo sobre a distração. Mesmo que essa distração seja de natureza pessoal, né, familiar, sei lá, uma coisa sua. Claro, talvez você tenha que abrir um pouquinho da sua intimidade, mas você não precisa revelar toda, né, a distração em si, seja ela qual for. Você fale sobre aquilo. Leve aquilo para a sua ideia de conteúdo, porque ela está muito viva, né, na sua própria experiência cotidiana. Então você levar isso para o seu conteúdo ajuda, beleza? Então vamos para o segundo fantasma. Infoxicação. O que significa isso? Significa você ficar intoxicado de informações. É você consumir informações demais. Esse é um grave problema para o criador de conteúdo, porque ele acaba tendo muitos estímulos diferentes sobre as decisões que ele precisa tomar. Isso aqui pega principalmente nem tanto sobre o que você vai produzir, mas como você vai produzir. Qual é a estratégia por trás? Quando você tem esse acúmulo ou essa sobrecarga de estímulos de informação, né, de fontes diferentes, pessoas diferentes, perfis diferentes, influenciadores diferentes, você vai ficar sobrecarregado. Então, um jeito de você, né, acabar com isso é colocar limite para as coisas. Pô, eu não vou acompanhar mais de um ou dois especialistas em determinada área. Né? Se você é, por exemplo, um designer e você está estudando estratégias de venda, né? Cara, acompanhe uma pessoa e não várias. A depender da sua personalidade, você pode ter a inclinação de buscar informações em vários locais, né? Eu sou assim, posso dizer. Se eu estou interessado, por exemplo, em estratégias de venda, eu vou tentar consumir o máximo de fontes e estímulos diferentes. E hoje em dia, cara, porra, cada guru tem o seu método, entendeu? Muitos é a mesma coisa, né, embalada de outra forma. Mas a gente tem que ficar atento com essa infoxicação, certo? É um fantasma muito grave nos tempos atuais. O outro problema, naturalmente, é a inconstância. Né? O meu desafio ele vem para resolver todos os fantasmas, como eu disse, mas precisamente da inconstância. A inconstância ela é um grave problema, eu acho que você sabe disso muito bem, porque ela, né, impede que você continue gerando resultado, né, no seu negócio, atraindo audiência, envolvendo a audiência atual e convertendo a audiência. Então, o jeito de você fazer isso é ter senso de responsabilidade, é ter compromisso. Uma das formas de resolver é compromisso público. Né? A inconstância
há vários meios de tratar a inconstância, como eu disse, vou aprofundar isso dentro do desafio, né? Os ângulos, as oportunidades que a gente tem para tratar desse problema, para matar esse fantasma. Mas o que eu te sugiro, pela eficácia da abordagem, é compromisso público. É ter esse senso de responsabilidade. Cara, eu falei que eu seria constante. Eu falei que eu publicaria, sei lá, um vídeo por semana no YouTube. Eu falei que eu faria um e-mail por dia. Então eu vou fazer. Porque eu disse. Porque eu dei a minha palavra. Né? Então essa consistência, ela vai sendo formada, né? Essa constância. Então quando você tem um parceiro também, um amigo, com quem você possa compartilhar, que entende o porquê que você não é porquê que você não é constante muitas vezes, né? Ou seja, alguém que também cria conteúdo, cara, isso faz uma diferença brutal, né? Eu vejo no primeiro momento com os meus mentorados, né, com quem eu tenho proximidade, né, troco mensagens diariamente com a maioria deles. Então, eu pude perceber isso e depois extrapolei para o desafio, né, que como eu falei em vídeos recentes, já teve a sua primeira turma, que foi um grande sucesso, e a constância veio para 80% das pessoas que participaram do desafio. Próximo fantasma, procrastinação, né? Muito gostoso, né? Muito atraente a ideia de que, cara, porra, tá, já fiz conteúdo ontem, vou fazer esse aqui depois, né? Vou fazer esse aqui amanhã. Então, uma coisa que eu aprendi, velho, eu não lembro, eu não sei se foi Jocko Willink, né, que fala muito sobre disciplina. Foi algum desses caras que têm ótima disciplina, né, são grandes executores, conquistaram grandes coisas, que é uma regrinha que eu tomei para mim e busco fazer, executar ela sempre que eu posso, sempre que eu consigo, que é nunca falhar 2 vezes seguida. Eu acho que eu peguei isso quando eu comecei a fazer dieta há um bom tempo atrás, quando eu estava mais entusiasmado ali com a academia, com o treino, eu estava fazendo dieta, indo na academia todos os dias e tudo mais. Eu acho que foi daí. Que é o seguinte, o que é você não errar 2 vezes seguidas? É você não se dar esse direito de criar uma tendência de falhas. Ou seja, é você não dar margem para que a inconstância apareça na sua vida e tome conta da sua vida, certo? Se você estabeleceu, por exemplo, que você vai fazer um vídeo por dia no YouTube, essa é a constância que você imagina, que você deseja, que você planeja. Só que a procrastinação, ela pode acontecer. Né? Você fala, cara, porra, quer saber? Não tá dando tanto resultado assim, né? Eu acho que se eu ficar sem postar hoje, né, hoje voltar amanhã pode ser uma boa ideia, eu posso fazer o vídeo amanhã. Então, assim, essas ideias elas vão rodeando a nossa cabeça naturalmente. É o fantasma atacando da procrastinação. Posso fazer depois, vou fazer outra coisa agora. E, breve parênteses, essa procrastinação, esse fantasma, ele é muito sofisticado, porque ele pode aparecer de uma forma onde você passa a procrastinar determinada tarefa que é importante, que você disse que faria, para fazer outra tarefa que tem também o seu grau de importância. O que eu quero dizer? Não é que você está procrastinando, no caso aqui da distração, né? Onde, por exemplo, na distração é você assistindo um vídeo no YouTube. Né? Você está distraído. Né? Você abriu o YouTube ali, sei lá, para pegar umas ref, para estudar, fazer uma parada, aí você viu um vídeo aleatório de uma parada que não tem nada a ver com o que você faz, você se distraiu. A procrastinação, ela é muito mais sutil, ela pode ser muito mais sutil, muito mais sofisticada, que é quando você procrastina fazendo outra atividade do seu trabalho. Outra atividade que tem o seu grau de importância, mas não é tão importante, ou que uma outra atividade que você não tinha programado para fazer naquele momento, aquele momento era para a criação de conteúdo. Então, você tem que ficar muito atento com essas nuances. Então, qual que é o jeito, né, voltando, fechando parênteses, um jeito muito interessante, né, de evitar essa procrastinação é tendo momentos de respiro, né, em primeiro lugar, e também evitando, né, o momento de respiro é o quê? Cara, aqui eu vou procrastinar, aqui eu não vou fazer nada. Né? Se você tem essas pausas ao longo do dia, funciona muito. E o outro que eu ia falando, né, da não falhar 2 vezes em seguida, cara, se eu estou gravando vídeo todos os dias, eu falhei, por exemplo, na terça-feira. Porra, eu não vou falhar na quarta, porque a quarta seria o segundo vacilo em sequência. Né? E isso evita que esse hábito de procrastinar, esse hábito de deixar para depois, se instale na sua vida. Muito bem, vamos para o quinto fantasma, o perfeccionismo. Também é o queridinho de todo criador de conteúdo que quer fazer uma coisa boa, né? Que é louvável, é interessante que você queira produzir bons conteúdos, que você queira algo refinado e tudo mais. Só que, qual é o problema do perfeccionismo? Para muitas pessoas, sobretudo aquelas que não têm uma experiência avançada, sobretudo para aquelas que não têm, cara, sei lá, mais de uns 3 anos produzindo conteúdo direto,
2 anos, talvez, você não sabe o que é perfeito, né, por assim dizer. Você não sabe o que é qualidade. Porque o perfeccionista, ele tá buscando o quê? Uma qualidade, o que é louvável, certo? O problema é você se perder nesse processo e ficar lapidando um negócio que não precisa ser mais lapidado. Ou que você não sabe até onde precisa ser lapidado. Né? Então é algo tudo muito abstrato. Como que a gente resolve isso? Cara, você deve se concentrar com a quantidade. E com a quantidade no seguinte sentido. Se eu comigo mesmo, me programei para postar um conteúdo por dia, seja ele qual for, eu vou fazer isso. Então, para eu fazer um conteúdo por dia, eu tenho um tempo estabelecido para que isso ocorra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desempenhar o melhor trabalho possível naquele período, para que ao final do período aquilo saia, aquilo seja publicado. É assim que a gente vai trabalhando esse perfeccionismo. Né? Caso contrário, a gente pode perder horas e dias tentando fazer uma coisa que muitas vezes, quando é o tema, né, quando a gente está falando de conteúdo, vai se perder depois de uma semana, entendeu? Depois de uma semana ninguém vai mais ver aquilo. Aqui no YouTube, os vídeos ele tem mais tempo de vida, né, o que é ótimo. Só que em outras redes sociais, outras plataformas, é tudo muito efêmero. Então, assim, você tem que balancear isso muito bem. Né? Muito bem, vamos para o sexto fantasma. O bloqueio criativo. O bloqueio criativo também é um fantasma muito comum, muito popular, não é? Aqui entre os criadores de conteúdo. E o bloqueio criativo, eu vou fazer um vídeo só sobre ele, né? Já está preparado, deve sair agora junto, antes ou depois desse aqui, eu não sei exatamente, não pensei qual que vai ser a ordem da publicação, mas eu vou gravar na sequência sobre o bloqueio criativo. Então, fique ligado aqui no meu canal, né? Se não estiver disponível, você vai ver depois. E se estiver disponível, você já pode ver na sequência. O bloqueio criativo, ele merece um vídeo à parte. E a verdade, cara, é que bloqueio criativo, ele é mais... Ele é uma união de outros fantasmas que contribuem para que o bloqueio criativo aconteça. Mas o ponto principal aqui, o jeito de resolver a questão do bloqueio criativo, na minha opinião, é, em primeiro lugar, força de vontade. Se você tem força de vontade, você vai ter vamos dizer assim, uma energia a mais para derrotar esse tal fantasma, né? Para superar esse obstáculo. E o segundo ponto é técnica, é método, né? O bloqueio criativo é uma merda. Acontece comigo ainda hoje, né? Mesmo com, 15 anos aí de produção de conteúdo, mas acontece em menos escala, né? Acontece, geralmente o meu bloqueio criativo não é nem tanto bloqueio criativo, é mais cansaço. Tipo, eu tô cansado, né? Sei lá, por questões familiares, né? Tenho 4 crianças pequenas, né? Uma vida ativa, né? Enfim, fazendo várias coisas, vários projetos. Então, às vezes eu tô fazendo mais coisas que eu deveria fazer, essa é a verdade. Eu tô cansado, né? Eu preciso descansar. Então tá aí, uma outra sugestão para o bloqueio criativo é descansar. Assim como eu falei da procrastinação, você ter momentos específicos de relaxamento, né, de descanso. O bloqueio criativo, na minha visão, também se resolve dessa maneira. Mas a verdade é que você tendo método ajuda muito, né? Você saber como de uma forma metódica mesmo, passo a passo, resolver o bloqueio criativo, fazer o conteúdo, vai te ajudar. Naturalmente eu vou entrar com isso com mais profundidade dentro do desafio, vou dar as ferramentas, dar os meios para isso, mas uma coisa que me veio, né, uma sugestão para acabar aqui do bloqueio criativo, a gente passar para o próximo, antes que esse vídeo fique longo demais e você saia daqui, é que no bloqueio criativo, eu me lembro de uma história do Jerry Seinfeld, né, que é o famoso lá comediante, né, criou o programa chamado Seinfeld, e ele conta sobre o seu processo de produção, salvo engano, dos próprios episódios do Seinfeld lá na década de 90, ou na construção de piadas. Eu não me lembro exatamente qual é o contexto preciso, mas a ideia principal é que, para fazer aquela tarefa que ele se dispôs a fazer, que é criar conteúdo, né, independente de qual seja, isso é só uma piada simples, várias piadas, um show de comédia, ou o próprio programa de televisão, ele fazia o seguinte, ele definia, cara, por exemplo, das 7 às 8 da manhã eu vou trabalhar nisso. E ele se obrigava a fazer aquilo. Se ele estivesse com um certo bloqueio criativo, o trato dele com ele mesmo era, beleza, eu não estou conseguindo criar aquilo que eu me dispus a criar, mas pelo meu compromisso, eu não vou fazer outra coisa nesse período. Então era realmente, se não está saindo o texto, eu vou cruzar os meus braços e vou esperar. E aí, a sugestão por trás disso, o insight por trás disso, é que o tédio, ele te ajuda a superar esse bloqueio criativo. Né? No seguinte sentido, é mais prazeroso eu ir fundo, enfrentar o bloqueio criativo, produzir algo, mesmo que seja ruim, do que ficar de braços cruzados, deixando o tédio tomar conta de mim.
Então, lembrei dessa história do Seinfeld que pode contribuir com você também. Por fim não, né? Tem mais alguns fantasmas, mas aqui o nosso sétimo fantasma é o medo de rejeição, né? Isso é muito comum também, as pessoas terem esse medo de, porra, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que vai viralizar? Será que vai ter curtida? Será que vai ter comentário? Será que eu vou bater o objetivo que eu tenho com esse conteúdo, seja um vídeo de vendas, um e-mail, seja lá o que for? Qual que é a minha sugestão? Se concentre nas atividades que você tem controle. Você não tem controle sobre o resultado, né, do seu conteúdo, seja ele bom ou ruim, né, seja uma rejeição ou não. Então, a mudança de foco aqui, a mudança de perspectiva que eu sugiro para os meus mentorados, para os meus alunos, que têm esse medo de rejeição, e que é um fantasma também bem ardiloso, né? Porque é um fantasma que as pessoas, elas não gostam de reconhecer em público. Elas não gostam de falar sobre isso. Então eu, como mentor, tenho que ir pegando pelas beiradas, né? Mas beleza. Então, o medo de rejeição, ele pode ser trabalhado quando você se concentra em fazer aquilo que está 100% sob o seu controle. Como eu ia dizendo, né, o efeito que o seu conteúdo vai ter ao ser publicado, seja ele qual for, positivo ou negativo, ele não está sob o seu controle. Não existe isso de, cara, isso daqui vai viralizar, eu tenho certeza que vai viralizar. Beleza, você pode ter um palpite, pode ter um feeling, né, baseado na sua experiência e tudo mais. Isso acontece, é real, bacana. Mas, ainda assim, você não tem 100% controle. O que você tem controle é fazer um belíssimo trabalho, criar ali uma belíssima peça de conteúdo, seja ela qual for, e ir para a próxima. Essa mentalidade de ir para a próxima e não ficar vidrado nos resultados que você está tendo com aquela peça ali que você acabou de publicar, porra, mudou a minha vida. Lá atrás, quando eu tinha o meu portal de conteúdo, já falei isso em outros vídeos, né, da minha história e tal, não sei o quê. Quando eu tinha esse portal de conteúdo, isso era o que eu pensava. Eu fiquei concentrado em fazer muito bem determinada peça e ir para a próxima. Certo? Muito bem, vamos para o oitavo. Falta de estratégia. Ou seja, a pessoa não tem clareza. Ela não sabe para onde ela está indo. Ó, o Ângelos tocando. Tô gravando esses vídeos perto do meio-dia. Rezarei o Ângelos depois desse vídeo. Falta de estratégia, ela não tem clareza, né? Ela não sabe para onde está indo, ela não sabe o que ali o conteúdo dela que ela está fazendo, de repente sendo constante, para onde isso está levando ela, onde isso vai contribuir. Então, como você resolve isso? Sabendo, né? Tendo estratégia, tendo clareza, estudando, contratando mentores, participando, por exemplo, de programas como o Desafio, né, de 30 conteúdos em 30 dias, onde eu vou dar a estratégia, eu vou propor a estratégia, né, como que cada pessoa pode se adequar para a própria realidade. Então, né, não tem jeito. Esse daqui, ele acontece, não é com todo mundo, mas ele acontece. Então você tem que tomar cuidado para ver se não está acontecendo com você e se isso não é o que impede, por exemplo, a sua inconstância, entre outras coisas. Depois, a má gestão do tempo. Se você não sabe organizar o seu tempo, né, e o que naturalmente pega aqui um pouco na questão da distração, da procrastinação, como eu falei aqui em outras pontas, se você não sabe gerir o seu tempo, você não vai criar conteúdo. Não vai implicar na constância, né? Tá aqui a inconstância também. Então, qual que é a ideia? É você detalhar, e aqui também é o ponto que eu trago a estratégia de produtividade pro desafio, né? Eu vou revelar isso lá, eu vou introduzir isso lá, que eu fiz na turma passada e foi bastante legal, os feedbacks foram bastante positivos. Então, qual que é a ideia? É você, em primeiro lugar, saber quais são as atividades que você precisa para criar conteúdo. Né? Criar conteúdo, ele é uma atividade mãe, por assim dizer, que tem várias filhas, né? Várias filhinhas, várias tarefas filhas, que juntas, ao serem realizadas, você cria um conteúdo. E eu não estou falando simplesmente, beleza, eu tenho que escrever o título, eu tenho que escrever a CTA, eu tenho que não sei o que, não sei o que. Isso sim, claro, também faz parte. Mas eu estou pensando em outras coisas que rodeiam essa criação de conteúdo. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, o ponto é, você olhe para si mesmo e veja, caramba, eu sei, eu tenho noção de todas as atividades que eu preciso para criar o conteúdo. Depois, eu defini momentos da minha semana, do meu mês, do meu dia, para que essas atividades ocorram. Caso contrário, você estará fazendo uma má gestão do tempo. Ou vai estar tocando meio, perdoe o meu francês, mas a moda caralha, né? Você vai fazendo meio que de qualquer jeito a parada e tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo. Isso é um inferno, entendeu? É um inferno viver desse jeito. Resolva isso. E por fim, a síndrome de impostor, que é aí o fantasma favorito dos meus queridos alunos mentorados, porque a maioria deles são pessoas muito inteligentes, são verdadeiros especialistas em suas áreas,
E é fato, a síndrome do impostor, ela ataca pessoas mais inteligentes, pessoas que estudaram mais, né? O simples fato de você ter estudado, né? É um pouco da maldição do conhecimento. Você vai, uma vez que você vai adquirindo conhecimento, você pega e você sabe de muita coisa, né? Tem muita coisa na sua cabeça. Isso é um problema. Pode ser um problema, né? Porque você, porra, conhece pessoas melhores do que você. E ainda, a síndrome do impostor, ela acaba pegando mais os iniciantes, intermediários, porque existe a comparação. Existe a comparação com outras pessoas, e você fala, porra, quem sou eu para falar sobre isso? Olha para esse cara, ele é muito melhor do que eu. Eu não sou nada, eu sou um bosta, eu sou o Zé Ninguém. Não é bem assim, né? Então, tem essa comparação, mas tem também uma outra comparação hipotética, abstrata, mas que acontece, que é a comparação com o seu conteúdo concreto que você é capaz de fazer e o conteúdo que você almeja fazer. Justamente nesse, né, para esse perfil de pessoas que, porra, sei lá, às vezes tem MBA, tem pós-graduação, tem graduação, estudou bastante, fez muito curso, tem muita prática, tem muita vivência e tudo mais. Esse cara, ele vai olhar para coisa que ele precisa fazer, para o conteúdo que ele precisa fazer, e ele vai almejar uma qualidade, porque ele tem bom gosto, ele tem muita experiência. E isso tudo faz com que ele veja, caralho, ele imagina, esse é o vídeo que eu quero fazer. Talvez até vendo de outras pessoas, essa é a referência. Só que aí ele vai fazer o tal vídeo. E ali, por ser iniciante, por não ter musculatura criativa, ele não consegue fazer aquele vídeo almejado. E esse gap entre o que ele sabe que é de qualidade, que é o que ele almeja, e o que ele faz, gera essa síndrome do impostor. Ele vai ver concretamente e vai falar, cara, eu sou um merda, eu não consigo fazer essa parada. Só que ele ignora o processo, ele ignora que é preciso essa musculatura, né, criativa. Ainda um outro insight, porque eu sei que a síndrome do impostor pega bastante as pessoas, é que a ideia não é você ser melhor do que ninguém. A ideia é que você seja diferente. Diferente. Então, você precisa implicar qualidade no seu trabalho, mas você precisa encontrar o seu jeito de fazer as coisas. O seu jeitão. Né? Criar coisas realmente únicas, originais. Você pode, né, fazer. Você consegue fazer. Sobretudo se você tem experiência, se você tem essa vivência, se você estudou bastante. A síndrome vai vir, né? Esse fantasma vai te atacar, vai falar que você é um bostinha, né? Vai falar que você não sabe de nada. E aí, como que você resolve isso? Para fechar, você olha para sua história, para tudo que você já realizou, para as coisas concretas da sua vida. Às vezes você passou numa faculdade que é difícil pra caralho. Você fez um curso super concorrido. Às vezes, cara, beleza, talvez você não tenha um grande currículo. Talvez você não seja um estudioso. Mas, pô, sei lá, às vezes você conseguiu sobreviver a um câncer. Porra. Às vezes você é mãe solteira, sei lá, tipo, seu marido morreu e você cuida de 3 crianças ao mesmo tempo. Mesmo que a experiência, né, que eu tô puxando aqui de histórias de vida não falem diretamente com a área, com a técnica que você quer vender ou que você quer falar, ainda assim diz muito sobre você. Diz muito sobre quem você é, sobre a sua autenticidade. Então, uma das formas que eu vejo que ajuda a resolver a síndrome do impostor é olhar para a sua história, é ver o que você já fez, seja relacionado com o conteúdo, né, a técnica ali que você está se dispondo a ensinar as pessoas, a falar sobre isso e tudo mais, ou não. Não é? Porque isso não é tudo, a técnica não é tudo. Principalmente na questão de conteúdo. Né? Eu já escrevi um e-mail sobre isso, né, falando que o vendedor vale mais do que a oferta. É mais importante quem é a pessoa que está falando do que o que está sendo dito. Hoje em dia, 2025, isso vale muito mais. Né? Então você vai olhar para a sua história e vai ver, às vezes, porra, sei lá, você perdeu 20 quilos. Né? Você conseguiu emagrecer e hoje você tá bombadão, fortão, tá maneiro, tá com shape. E, cara, isso é difícil pra caralho de fazer. Então olhe para suas conquistas reais, concretas, que já aconteceram no passado e se apoie nelas. Fala, porra, eu consigo, cara. Eu sou bom nessa merda. Eu sei fazer. Certo? Então aqui a gente viu os 10 fantasmas: distração, infoxicação, inconstância, procrastinação, perfeccionismo, bloqueio criativo, medo de rejeição, falta de estratégia, má gestão de tempo e síndrome do impostor. Uma vez que a gente saiba o nome desses 10 fantasmas, fica muito mais fácil derrotá-los, resistir aos ataques desses malditos, certo?
e assim a gente consegue, né, progredir aí na vida da criação de conteúdo, né, no marketing de conteúdo. Faço convite mais uma vez, toque no link aqui da descrição e saiba mais sobre o meu desafio, 30 conteúdos em 30 dias, vai ser um prazer te receber lá dentro do grupo da comunidade, onde já está acontecendo, né? Ou melhor, já tem membros, a gente já está se movimentando para começar. Então, a depender de quando você vê esse vídeo, você consegue ainda uma chance de participar dessa turma. Certo? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!